O Atlântico Norte. Madrugada fechada. O vento corta como lâmina e o mar se ergue em ondulações densas, escuras como ferro líquido. A bordo de um cargueiro britânico, homens encolhidos em casacos pesados mantêm os olhos fixos no horizonte. Mas não é o que conseguem ver que os inquieta. É o que não conseguem. Você quase consegue sentir o frio úmido atravessando o tecido, grudando na pele. O convés range sob o peso constante das ondas, enquanto o motor pulsa lá embaixo, firme, repetitivo, como um coração que insiste em bater, ignorando o perigo ao redor. Ao redor do navio, outros vultos surgem e desaparecem na escuridão. Cargueiros carregados, petroleiros lentos, todos reunidos em formação cerrada. Um comboio. Uma tentativa de proteção através da proximidade. Mas proximidade também significa previsibilidade. E previsibilidade é exatamente o que alguém, em algum lugar abaixo daquela superfície negra, está esperando. A alguns metros sob o mar revolto, o silêncio é quase absoluto. Dentro do submarino alemão U-48, o ar é denso, carregado de óleo, metal e respiração contida. Cada movimento é calculado, cada som é minimizado. Não há espaço para erro, nem para hesitação. O Kapitän-Leutnant Heinrich Bleichrodt mantém o rosto imóvel enquanto observa pelo periscópio. Um único olho aberto, fixo, analisando. Lá em cima, o comboio se move como uma formação lenta, vulnerável, quase convidativa. Ele não vê homens, não vê bandeiras. Ele vê padrões. Velocidade constante, formação rígida, escolta limitada, alvos. O U-48 já havia transmitido a posição. A mensagem foi curta, precisa, suficiente. Outros submarinos estavam a caminho. Era apenas uma questão de tempo até que o oceano ao redor se transformasse em um campo de caça coordenado. Mas o primeiro golpe seria dele. Um leve ajuste na inclinação do periscópio. Um cálculo mental refinado por repetição e experiência. Distância, velocidade, ângulo de interceptação. Lá em cima, um marinheiro luta para acender um cigarro, protegendo a chama com as mãos tremendo pelo frio. Outro caminha lentamente pelo convés, verificando cabos, pequenos gestos, rotina, normalidade. Uma normalidade prestes a ser quebrada. Dentro do submarino, torpedos já estão alinhados nos tubos. Cilindros metálicos carregados de energia destrutiva, prontos para serem liberados em silêncio absoluto. A tripulação aguarda. Ninguém fala. Não é necessário. Então, o comando. Curto, direto, inequívoco. O primeiro torpedo é lançado. Não há explosão, não há som dramático. Apenas um deslocamento sutil na água enquanto ele avança, guiado por física e precisão. Logo atrás, um segundo. E depois um terceiro. 3 trajetórias invisíveis cruzando o oceano. No convés do cargueiro, nada muda. Por alguns segundos, o vento continua. O motor continua. A ilusão de segurança continua. Até que desaparece. Uma explosão rompe a lateral de um navio à frente. Não é apenas um som. É um impacto que reverbera pelo ar e pela água ao mesmo tempo. Uma coluna de fogo e destroços se projeta contra a noite, iluminando por um instante toda a formação. E então, o caos. Sirene. Gritos. Correria. Outro impacto. Mais próximo agora. O mar, antes escuro e uniforme, começa a se fragmentar em luz, fogo e detritos. Um segundo navio é atingido. A formação se rompe instintivamente, cada capitão tentando reagir sem saber exatamente ao quê, porque não há inimigo visível. Os destroyers da Royal Navy aceleram imediatamente, mudando de direção, tentando identificar a origem do ataque. Seus radares ainda são limitados. Seus olhos dependem da superfície. Mas o ataque não vem da superfície. Ele vem de baixo. Dentro do U-48, a tripulação sente as detonações como vibrações profundas no casco. Não há comemoração, apenas confirmação silenciosa. Os cálculos estavam corretos. Bleichrodt não desvia o olhar. Ele já procura o próximo alvo.
Outro cargueiro, ligeiramente afastado da formação após a confusão inicial. Vulnerável, exposto. Mais ajustes, mais cálculos, mais um comando. E então, enquanto o U-48 se prepara para um novo disparo, algo muda no horizonte. Pequenas sombras começam a surgir entre as ondas. Quase imperceptíveis no início, mas estão lá. Outros submarinos. A resposta ao chamado. O que antes era um ataque isolado, agora começa a se transformar em algo muito maior. Muito mais coordenado. Muito mais devastador. Lá em cima, os oficiais aliados tentam reorganizar o comboio, emitir ordens, recuperar controle. Mas há um problema fundamental. Eles ainda não entenderam a natureza do ataque. Não é um único inimigo. É uma matilha inteira, e ela acabou de cercá-los. O mar continua em movimento, mas agora já não é apenas o vento que o agita. Fragmentos de madeira, metal retorcido e manchas de óleo começam a se espalhar entre as ondas. O comboio, que minutos antes avançava como uma estrutura organizada, agora se desintegra em trajetórias confusas, cada navio tentando escapar de um inimigo que não consegue ver. Você consegue sentir a mudança no ritmo. Não é mais o avanço constante de uma formação coordenada. É desordem, instinto, sobrevivência. No convés de um dos destroyers de escolta, oficiais observam com binóculos, tentando dar sentido ao que está acontecendo. Um ataque de submarino não é novidade. Mas isso é diferente. Os impactos não seguem um padrão simples, não vêm de uma única direção. Eles surgem em sequência, espaçados, como se algo estivesse calculando cada movimento do comboio, antecipando suas reações, e de certa forma está. Abaixo da superfície, o oceano se tornou um tabuleiro tático. O U-48 ajusta sua posição lentamente, quase deslizando na água. Seus motores elétricos mantêm o movimento discreto, evitando qualquer assinatura sonora que possa denunciá-lo. Mas ele já não é o único predador naquela escuridão. Outros U-boats chegaram. Cada um ocupa uma posição estratégica ao redor do comboio. Não há formação visível, não há alinhamento rígido. Apenas uma distribuição inteligente, como se cada submarino fosse uma extensão de um único organismo maior. A matilha. As comunicações são mínimas, codificadas, suficientes apenas para evitar interferência entre os ataques. Não é necessário mais do que isso. Cada comandante entende o comportamento do alvo. Cada um sabe o que fazer. Lá em cima, um terceiro navio é atingido. A explosão ilumina o oceano novamente, revelando por um instante a escala do desastre. Um petroleiro começa a inclinar perigosamente, chamas se espalhando sobre o combustível que escorre pela água. O fogo não fica contido ao casco. Ele se move com as ondas. Agora, o mar também queima. Os destroyers reagem com mais agressividade. Um deles gira bruscamente, acelerando na direção estimada de onde o ataque pode ter vindo. Cargas de profundidade são preparadas. Cilindros pesados, ajustados para detonar abaixo da superfície, criando ondas de choque capazes de esmagar um submarino. Mas há um problema crítico. Eles estão reagindo, não antecipando. E isso muda tudo. Dentro do U-48, a tripulação escuta o som distante das hélices inimigas acelerando. O perigo existe. Sempre existiu. Mas ainda não está próximo o suficiente. Bleichrodt mantém o controle. Outro alvo entra no campo de visão do periscópio. Um cargueiro tentando se afastar da formação principal, acreditando que a dispersão pode aumentar suas chances de sobrevivência. Uma escolha compreensível. E fatal. O submarino ajusta levemente sua profundidade. Torpedos são preparados novamente. Cada movimento é silencioso, quase mecânico. Não há tensão aparente nos rostos da tripulação. Apenas foco. Lançamento. Mais uma vez, os torpedos partem sem aviso, cortando a água escura. Lá em cima, o cargueiro continua seu movimento de fuga por alguns segundos, até que a ilusão se desfaz em um único instante violento. A explosão rasga o casco lateralmente. O navio não afunda de imediato. Ele resiste, por um momento,
como se ainda tentasse cumprir sua função. Mas a inclinação começa. Lenta no início, irreversível logo depois. O capitão ordena abandono. Homens correm. Botes são soltos às pressas. Alguns saltam direto na água gelada, sem alternativa. E o ataque continua. Outro U-boat entra em ação. Depois outro. Os impactos agora se sobrepõem. Não há mais intervalo suficiente para reorganização. Cada tentativa de resposta é interrompida por um novo golpe. Cada movimento defensivo abre espaço para outro ataque em um ponto diferente. É uma sobrecarga tática. Os oficiais aliados começam a perceber, tarde demais. Isso não é um encontro com um submarino isolado. É um sistema coordenado. Um dos destroyers finalmente lança cargas de profundidade. As detonações ecoam sob a água, criando colunas de pressão que distorcem tudo ao redor. Por um momento, parece que a iniciativa pode mudar. Dentro do U-48, o impacto é sentido. O casco vibra. Luzes oscilam brevemente. Um silêncio pesado toma conta do interior. Mas o submarino resiste. A profundidade foi bem calculada. A distância, suficiente. E enquanto o destroyer tenta corrigir sua trajetória para um novo ataque, ele comete um erro. Ele se afasta demais do comboio. Por alguns segundos, a escolta se fragmenta. E é exatamente esse o tipo de abertura que a matilha espera. Outro torpedo é lançado. Mas desta vez, o alvo não é um cargueiro. É o próprio escolta. Lá em cima, os oficiais ainda estão processando a dimensão do ataque quando percebem algo ainda mais alarmante. Eles não estão apenas sendo atacados, estão sendo manipulados. O oceano ainda arde. Chamas dançam sobre a superfície escura, alimentadas por combustível que se espalha lentamente entre os destroços. O que restou do comboio já não se move como uma formação. São sobreviventes dispersos, tentando escapar de um cerco que não conseguem mapear. Você sente o peso daquilo no ar. Não é apenas destruição. É confusão absoluta. No convés de um dos destroyers restantes, o comandante mantém os olhos fixos no mar, tentando organizar o que resta da escolta. Seus homens aguardam ordens. Mas pela primeira vez, há hesitação. Não por falta de coragem, mas por falta de compreensão. Porque agora está claro. Eles não estão reagindo rápido o suficiente. Eles nunca estiveram. Outro navio ao longe emite um sinal luminoso irregular. Pedido de ajuda. Logo depois, apaga. Não por escolha, mas porque deixa de existir comunidade operacional. O silêncio que se segue é mais perturbador do que a própria explosão. A percepção começa a se formar lentamente. Os ataques não são aleatórios. Não são oportunistas, são coordenados com precisão quase cirúrgica. Os U-boats não estão apenas atacando, estão conduzindo o comportamento do comboio, forçando dispersões, isolando alvos, atraindo escoltas para posições desfavoráveis. Cada reação aliada já foi prevista antes mesmo de acontecer. E isso muda tudo. Dentro das embarcações restantes, operadores de rádio tentam transmitir relatórios fragmentados. Palavras como múltiplos contatos, ataque simultâneo, perda de controle da formação, se repetem em frequências saturadas. Mas nenhuma dessas mensagens captura completamente o que realmente está acontecendo. Isso não é apenas um ataque bem-sucedido. É uma demonstração de domínio tático. Abaixo da superfície, o U-48 se afasta lentamente da área mais intensa. Não por medo, mas por disciplina. Permanecer tempo demais aumenta o risco. E o objetivo já foi alcançado. A tripulação mantém o silêncio. Alguns trocam olhares breves. Não de celebração, mas de reconhecimento. Eles sabem o que fizeram. E sabem o que isso significa. Acima deles, o cenário continua se deteriorando. Um dos destroyers tenta reagrupar os sobreviventes, lançando botes e reduzindo velocidade. Uma decisão humana. Necessária, mas perigosa, porque reduz a mobilidade. E mobilidade é tudo naquele momento. Um último impacto rompe a lateral de um cargueiro que já estava parcialmente danificado. Não há mais resistência estrutural suficiente. Ele se parte lentamente, quase em silêncio, antes de desaparecer sob a superfície. Agora, o oceano começa a se acalmar. Não porque o perigo passou,
mas porque o ataque terminou, e o que resta é a consequência: destroços, óleo, sobreviventes à deriva, e uma realização que se instala com peso crescente nos oficiais aliados. Eles foram superados, não em força bruta, não em número, mas em método. A ideia de que um único submarino poderia causar danos significativos já era conhecida. Mas aquilo foi diferente. Aquilo foi um sistema coordenado de ataque, operando com eficiência quase invisível. E isso expõe uma vulnerabilidade crítica. Comboios, até então considerados a melhor defesa contra submarinos, agora demonstram uma falha estrutural. Quando enfrentam um inimigo que pensa em grupo, que ataca em grupo, a própria formação se torna uma fraqueza. A notícia daquele confronto se espalharia rapidamente pelos comandos navais aliados. Relatórios seriam analisados, padrões seriam estudados. Termos como matilha e coordenação submarina deixariam de ser hipóteses e passariam a ser ameaças confirmadas. Mas, naquele momento, no meio do Atlântico, tudo isso ainda é apenas uma sensação, uma certeza incômoda, ainda sem nome completo. O comandante do destroyer restante observa o horizonte mais uma vez. Não há mais explosões, não há mais sinais imediatos de ataque, apenas o mar. Mas agora, ele não parece mais vazio, porque algo mudou. Não é apenas o cenário, é a percepção. O oceano deixou de ser um espaço aberto de trânsito e se tornou território hostil, dominado por um inimigo que não precisa ser visto para vencer. E talvez o mais inquietante de tudo é que aquilo foi apenas o começo.